Meu nome é Lucas, eu trabalho na Objeto Encontrado. Eu estou aqui há 10 anos já. A história do Objeto Encontrado tem um percurso assim, muito orgânico. Assim, a gente começou como uma cafeteria. Antes da gente entrar, era uma loja de presentes, assim, de toy art, objetos vintage, retrô, galeria de arte. E já existia um café, só que o café não era a principal atividade. E com o tempo o café passou a ser a principal atividade, até a loja ser inexistente. E aí, num segundo momento, a Objeto passou também a ter mais um público de bar e, num terceiro momento, a ter mais refeições, que daí foi quando começou a ter uma relação mais próxima com o MST, porque quando a gente começou a realmente servir comida, a gente não poderia não fazer um questionamento sobre, assim, tipo, quem produz nossa comida, de onde vem nossa comida, qual o impacto ambiental, qual o impacto social da nossa comida, foi quando começou essa relação com o MST. Para a gente é uma questão muito importante pensar na comida como um ato político, né? Então, assim, não existe neutralidade, não existe uma ação que ela não tem zero impacto no mundo, ela vai ter um ou outro, né? Se a gente não se liga, se a gente não tem esse tipo de preocupação, a gente vai estar comprando da indústria, vai estar comprando do agronegócio, vai estar comprando de produtores que têm um impacto ambiental muito grande, e não só ambiental, mas também um impacto social muito grande, que favorece, né, a desigualdade social, enfim, tipo, tudo isso que a gente sabe. Então, na medida em que a gente serve comida, que é o nosso trabalho, sabe, que é o nosso trabalho de todo dia, tipo, a gente entendeu que é muito importante a gente ter esse tipo de questionamento para a gente. Por isso a MST é uma bandeira tão importante para a gente. O vegetarianismo e o veganismo, para a gente, são bandeiras muito legítimas, são causas muito legítimas, mas a forma como assim, o Brasil em geral, algumas pessoas, enfim, acabam assimilando isso, acaba desconectando a questão tipo, que é da alimentação, que tem a ver com a saúde, com, né, os orgânicos, com a questão ambiental, desconectando isso das questões sociais. E por isso que o MST para a gente é uma bandeira tão importante, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando de agricultura agroecológica, a gente também está falando de distribuição de renda, de reforma agrária, de dar oportunidade para quem não tem nem trabalho, nem moradia. Então a gente está falando de camadas, né, de impacto que a alimentação tem. Não só tipo, do ponto de vista individual, a minha saúde vai ser melhor se eu comer um orgânico, mas também tipo, vai ser uma grande indústria que está produzindo esse orgânico, que ele vai ser comprado no supermercado gigante, que vai ser embalado com uma embalagem que não que tem um impacto ambiental negativo. A gente está falando de um alimento orgânico que foi produzido por uma família assentada, que não tinha renda, não tinha trabalho, conseguiu por muita luta e suor, conseguiu uma terra, e aí nessa terra eles produzem um alimento que é orgânico e que ele tipo, tem menos transporte ainda por cima, que a gente compra de assentamentos locais. Então é todo um sistema que envolve a alimentação, que não é só uma questão individual de comer um orgânico. Comprar do MST é um super desafio, né? Então por isso foi um processo tão longo até a gente chegar aqui, e assim, o que a gente faz ainda é muito pouco. A gente queria fazer muito mais e assim, cada vez mais a gente está avançando nesse processo, né? Um primeiro passo, por exemplo, foi quando a gente trouxe para o café um CSA de um produtor do MST. O CSA é um modelo de compra e venda em que tipo, existe um grupo de pessoas que seriam os co-agricultores, e eles como se financiassem a produção daquele agricultor, e eles recebem semanalmente esses produtos. Então dá muito mais liberdade para os produtores de trabalhar com punks, de trabalhar com produtos que são sazonais, porque eles não são forçados a produzir tomate o ano todo, cenoura o ano todo. Então eles têm mais liberdade para dentro de sistemas agroflorestais, conseguir ter mais rendimento, porque eles não estão obrigados a forçar a natureza a dar alguma coisa que ela não dá naquela época, naquele bioma. Então, assim, foi um passo super legal. Depois disso, a gente começou a produzir parte da nossa comida, das nossas refeições. A gente começou a ter um prato do MST aqui, em parceria com esses CSAs. E aí, um outro passo que foi muito importante foi depois que começou a pandemia, que muitos produtores ficaram em situações muito precárias, e porque eles dependiam de feiras populares, de programas do governo de merenda escolar,
E esses produtores foram abandonados durante a pandemia e ficaram sem renda, porque não tinha demanda. Aí dentro do MST surgiu um sistema de apoio para esses produtores para comercializar esses produtos. E aí, a partir disso, desse núcleo de produção, a gente acabou entrando em contato com mais outros produtores e a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais. Então, a partir disso, assim, a gente já começou a não só ter um prato no cardápio, que seria com ingredientes do MST, mas também todos os nossos pratos, todas as nossas refeições, a gente faz com base em produtos do MST, nem tudo a gente consegue comprar deles, mas assim, uma parte grande e cada vez maior desses produtos ingredientes que a gente usa nos pratos são do MST. Aí a gente se conectando mais com o acampamento, que a gente passou a ser o nosso acampamento que a gente mais compra, a gente começou a entender melhor a realidade deles, então a gente tem tipo um dinheiro guardado para ajudar eles em consultorias para melhorar, consultorias agroecológicas para melhorar a produção deles. A gente consegue fazer vaquinhas, tipo, sei lá, rolou uma treta lá que roubaram a bomba dele. Então a gente consegue fazer uma vaquinha, dar o suporte, a comunicação, toda a estrutura que o objeto tem para conseguir ajudar eles a superar alguns desafios, inclusive financeiros. E aí a gente começou a comprar vários outros produtos. Aí os sucos também foi uma coisa que a gente achou uma cooperativa no sul do MST, que é super high-tech, assim, de agricultores da MST, de plantação, de frutas orgânicas, né? E a gente tá agora, todos os nossos sucos da Objeto Encontrado da MST, a gente conseguiu achar agora um fornecedor de chocolate, e a gente está tentando substituir as nossas receitas, todas as receitas que vai chocolate, com o chocolate do MST. Aí a gente começou a revender outros produtos também, além de usar nos nossos pratos, a gente revende alguns produtos, tanto frescos quanto processados. Existe um grupo também de mulheres chamado As do Cerrado, que é um grupo de mulheres que elas são todas produtoras e elas sabem também produzir a partir de ingredientes que não são valorizados do bioma do Cerrado para produzir compotas, geleias, então a gente também revende esses produtos. Então, tipo, aí assim, já começou a aglutinar uma série de coisas que a gente faz com o MST e eu espero que cada vez mais a gente possa ter mais parcerias, mais coisas dentro da Objeto com produtos do MST. Especificamente com o MST, é uma bandeira que eu acho que tanto chama a galera, né? Tipo, tem muita gente que admira muito a MST, que tem uma relação muito afetiva até com o MST, que eu acho que assim, vê aqui no objeto essa relação e valoriza isso e vem por causa disso. E eu acho que também o papel de divulgar muito também para as pessoas que têm muito preconceito com o MST, que consideram o MST um grupo de terroristas que invadem terras, né, de agricultores. Enfim, então assim, é muito importante a gente esse trabalho de conscientização, de mostrar quem é o MST, o que eles produzem, qual é o impacto positivo deles. O acampamento 8 de março, por exemplo, é numa área que ela é toda absolutamente degradada, assim. Inclusive tem fotos aéreas que são assim, que a gente consegue ver muito, como um ambiente todo destruído. Em 10 anos de acampamento, eles não são assentamentos ainda, eles estão acampados ainda, em processo de legalização. A área que eles estão ali de 10 anos é uma área que ela foi toda recuperada ecologicamente. Inclusive no início do acampamento eles não conseguiam produzir algumas coisas porque não tinham insetos, não tinham animais que faziam as polinizações. E hoje em dia é a coisa mais linda, vocês vão ver lá assim, passarinhos, todos os maracujás, todas as frutas que dependem do todo o bioma, assim, elas produzem com muita qualidade. Então assim, é um lugar que foi recuperado ecologicamente por causa da ação do MST ali. Então, assim, acho que esse trabalho de conscientização é super importante, tipo, não só para a gente ganhar clientes, mas também para a gente conscientizar aqueles clientes que não conseguem entender bem o que é o MST, como trabalha o MST, qual a responsabilidade do MST. É uma questão que a gente tem que fazer por princípio, né? Acho que é uma coisa que é muito forte para mim, assim, tipo, existem valores, existem princípios que orientam as nossas ações, independente dos resultados. Se vai dar errado, se vai ser trabalhoso, enfim, lógico que dentro de um limite do que é possível você fazer. Mas a gente age por princípio, mas assim, os desdobramentos dessas ações, pessoalmente, são muito boas, assim, eu fiz muitos amigos por causa disso, a galera dos assentamentos são muito legais, é muito legal conhecer a realidade deles, participar das coisas. A gente, ela foi, por exemplo, num dia que teve um mutirão de rapar mandioca para fazer farinha de mandioca, eles produzem farinha de mandioca lá. Aí a gente levei algumas pessoas aqui da Objeto para conhecerem o pessoal do Objeto, do assentamento também. Aí foi super massa, fofoca o dia inteiro com a galera lá, intriguinha o dia inteiro, rapando mandioca e conversando fiado. Então, tipo, são experiências que para mim são super importantes pessoalmente. Então, assim, tipo, é tudo de bom, sabe? Aí você faz a coisa certa, a comida é deliciosa, a comida é mais saudável, você faz amigos, você conhece a galera.
você ensina para outras pessoas, sabe? Meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa que tinha muito preconceito com o MST, e hoje ele até conversa com os amigos, pô, não, MST é legal sim, ele é super fã, sempre que eu vou em Goiânia, que ele mora lá, eu levo o produto do MST, ele já adora. Então, tipo, uma pessoa que teve uma mudança de atitude, de opinião sobre o MST muito grande, assim. Então, tipo, é super importante. Por enquanto, nosso sistema de compra para uso interno e para revenda dos produtos frescos do MST, sou eu mesmo que vou no acampamento. Então, no acampamento 8 de março, que fica ali um pouco depois de Planaltina. E aí, eles não têm sistema de distribuição lá, então a gente que vai lá no acampamento buscar esses alimentos. E aí, para isso também, a gente criou essas revendas desses produtos para conseguir pagar esse custo do deslocamento de uma pessoa a mais aqui. Então, e aí, então, tipo, por enquanto é isso. A gente vai no acampamento, a gente compra direto dos produtores, desse coletivo de produtores lá do acampamento 8 de março. Eu sou Júlia, eu moro em Brasília há 11 anos e desde que esse lugar abriu eu frequento, desde que ele era bem pequenininho. Eu gosto muito daqui porque eu sou muito parceira das atitudes que eles tomam. Eles foram, por exemplo, o primeiro café que oferecia água do filtro de graça. Eles são um café que tem atitude, que eles estão sempre apoiando algumas causas na comunidade. Mesmo aqui na quadra, eles apoiam as pessoas que andam por aqui e que moram por aqui, eles apoiavam moradores de rua. Eles têm uma preocupação social que, para mim, é uma questão, assim, é um valor muito importante. Eles estão apoiando um movimento que é o MST, que é um movimento, para mim, muito importante, que tem uma causa importante. Eu, como consumidora, gosto de consumir coisas locais. Eu procuro fazer isso em todas as partes do meu dia, assim. Então, que seja aqui na comida, às vezes na produção de uma roupa, ou na compra de um acessório, uma coisa assim. Eu acho que eu sempre gosto de consumir coisas locais, porque eu acho que a gente estimula uma produção local e às vezes mais familiar ou menor. Eu acho, como eu já disse, assim, eu sou cliente daqui e eu desde o início percebi as atitudes deles que têm valores muito parecidos com os meus, então assim, de apoio à comunidade, de apoio à produção orgânica, à produção local, a questões assim, de luta social, que são, para mim, dignas e legítimas. Então, assim, eu como cliente, eu fico feliz de estar consumindo aqui. Eu trago todos os meus amigos que vêm me visitar em Brasília, eu trago nesse café, que eu sempre falo, esse aqui é o meu café preferido de Brasília, e todo mundo adora. E eu já consumi muitos produtos que tem aqui também, assim, eu acho que são deliciosos, são super válidos, recomendo. Meu nome é Inácia, tem 4 anos que eu moro aqui, sou produtora, tenho a criação também de galinha, de codorna, faço doce de leite, geleia de morango e a gente planta também na roça verdura. É uma mudança muito boa, que antes a gente não tinha nada disso, hoje a gente tem essas coisas, a gente segura a renda da gente e tira para fora também. E é importante para as famílias que moram aqui. A gente precisa pouca coisa. A maior parte a gente vive daqui. Que aqui a gente tira a farinha de mandioca, a gente tira o feijão, a gente tira as verduras de tudo. A gente na rua mesmo só compra o arroz, que a gente ainda não tem suficiente, e a carne. Essa parceria com o Objeto Encontrado foi muito boa, porque a gente tira uma renda boa e a gente atende também lá fora, né? Isso já é muito importante para a gente. A gente divulga o que a gente produz aqui dentro do 8 de março. A gente vende os movimentos sociais, que é alimento mais saudável, é orgânico. O acampamento tem 9 anos, mas que a gente produz tem uns 5 anos. Para a gente se sente orgulhoso, né? Porque é uma coisa que a gente está fazendo, uma coisa boa para a gente e para os outros, né? Coisa saudável, coisa orgânica. E isso é a saúde, né, da gente. Eu me sinto com orgulho.